Caríssimos, boa noite. Continuando a história dos Atos de Tomé, estou tentando puxar de cabeça, tá, gente? Faz alguns dias que eu li, então pode ver uma coisa ou outra, né? Mas, em suma, o que acontece? Tomé, ele chega nas cidades das Índias, junto com Abanes. Abanes vai logo se apresentar ao rei, né? E contar, trazer as mercadorias, falar como foi a viagem. E ele fala que trouxe um carpinteiro, conforme o rei Gundaforos tinha pedido. Então o rei manda trazer esse carpinteiro, né? Abanes vai lá, busca Tomé, leva até o rei. E o rei o interroga. O que você sabe fazer trabalhando com madeira e com pedra? Que nem eu tinha falado para vocês, que o carpinteiro naquela época, o tecton, né? Trabalha tanto com carpintaria, marcenaria, mexe com pedras, construções. E Tomé ele vai falar justamente isso, né? Que ele trabalha com pedra, madeira, faz palácios. E o rei fica maravilhado com aquilo e o deixa ir para casa. Mais tarde, o rei sai com Tomé para fora da cidade e mostra para ele uma região onde estava planejado construir o palácio do rei. Tomé olha, vê que a região ainda tem muito mato, está alagado, tem água, e ele diz para o rei que naquela época do ano não era possível, né? Naquele mês não era possível, mas que ele esperasse, desse mais um prazo. O rei concorda, e enquanto isso, o rei pede que o Tomé escreva o que ele vai precisar, que ele faça as medições, né? Que ele escreva tudo que ele vai precisar. O rei vai embora, Tomé escreve, faz a planta da casa e tudo mais, do palácio. Quando o rei volta, olha para o palácio, fica encantado, fica maravilhado, né? E fica bastante contente com Tomé. Ele volta para o palácio e durante meses o rei fica enviando dinheiro para Tomé, dinheiro e trabalhadores, né? O rei de longe, o rei ainda não vai ver o palácio sendo construído, porque afinal ele tem que reinar, não tem tempo para ficar passeando, né? Mas ele manda dinheiro para Tomé ir construindo e manda trabalhadores. Só que aí que tá, o que que acontece? Tomé, ele dispensa os trabalhadores que o rei manda. Todos os trabalhadores que o rei manda, Tomé dispensa. E o dinheiro ele dá para os pobres. Por enquanto parece absurdo, né? Nossa, então o Tomé está enganando o rei. Calma, calma. Pois muito bem, então o dinheiro que era para ser usado no palácio, Tomé está dando para os pobres. E durante essa visita aos pobres, ele usa o dinheiro para evangelizar, né? Ele diz: quem provê as coisas é nosso Senhor Jesus Cristo. Quem dá as coisas é nosso Senhor Jesus Cristo. Começa a falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois muito bem. Passado um tempo, o rei fica interessado em saber como anda o palácio dele, né, que Tomé estaria construindo, e manda o embaixador. O embaixador vai até Tomé e pergunta: como que está a construção do palácio? Tomé fala: já está feito, falta só o telhado, né? O embaixador volta para o rei e conta: não, ele falou que está feito, falta só o telhado. O rei manda mais dinheiro, mais trabalhadores. Tomé dispensa e dá o dinheiro para os pobres. Acontece que isso acaba chegando aos ouvidos do rei, né? O rei vai passear, conversa com o povo, e o povo conta para ele: Tomé não está construindo nada. Desde aquele tempo ele não está construindo nada. E o dinheiro que o Senhor envia para ele está dando para o povo. E o rei fica enfurecido, volta para o palácio, manda chamar Tomé e Abanes, né? E os repreende. Primeiro ele pergunta: Tomé, cadê o meu palácio? Você já fez? Tomé fala: sim, está feito. E o rei pergunta: e quando que eu vou poder vê-lo? Tomé responde: só quando você ir para o céu. Só na outra vida você vai poder ver. O rei fica enfurecido com aquilo. Vale lembrar que ele não é cristão, tá, gente? Ele não é cristão, nem judeu. Ele é pagão. Então ele fica enfurecido com aquilo e manda prender Tomé e Abanes. Tomé e Abanes vão para a cadeia. Só que Tomé ele está feliz o tempo todo e consola Abanes: não se preocupe, nosso Senhor
vai te livrar deste mundo, né? Confie em Deus, confie em Nosso Senhor, Ele faz tudo. Pois bem, o rei, enquanto isso, fica planejando em como matá-los, né? Como matá-los, como puni-los. Ele está muito enfurecido, afinal ele gastou muito dinheiro e muito material. Pois muito bem. O rei chega à conclusão de que seria viável esfolá-los, né? Arrancar a pele, esfolamento. Então o rei está pensando sobre isso, mas de repente o irmão dele cai de uma doença grave. O irmão do rei, né? Chamado Gades. E Gades, ele fica sabendo de tudo que aconteceu com o irmão, e manda uma carta para o rei Gundaforos, né? Gundaforos, eu fiquei sabendo disso que Tomé fez contigo, eu fico indignado, eu já estou morrendo, deixo para você minha casa, minha família, né? E eu te peço que se vingue de Tomé, mate ele, torture-o. Se você não fizer isso, minha alma não vai descansar no inferno. Faça isso, né? Ele envia essa carta para o rei Gundaforos. O rei Gundaforos lê, fica bastante triste e responde a carta, manda de volta para Gades a carta. E a carta do rei Gundaforos diz basicamente que sim, ele já estava planejando esfolá-los, né? Aí Gades escreve outra carta e fala: faça isso, ou se puder, faça algo pior, né? Torture-os mesmo. É uma vingança. Ao final manchou uma honra, né? A honra do rei, a honra da casa real. Pois muito bem. A carta é enviada para o rei Gundaforos, só que nesse meio tempo Gades morre. O rei fica profundamente triste, né? Provavelmente por isso que ele adiou a execução de Tomé e de Gades. De Gades não, de Tomé e de Abanes, porque Gades estava morto. E ele foi fazer todo o sepultamento de seu irmão, né? O vestiu com vestes reais e fez um sepultamento digno, lindo. Pois muito bem, os anjos vieram, buscaram a alma de Gades e o levaram para o céu. Olha só, ele tinha achado que iria para o inferno, foi levado para o céu. Chegando no céu, Gades está andando com um anjo e ele vê um palácio enorme, né? Bonito. E ele pede para o anjo, humildemente. Talvez Gades seja uma pessoa realmente boa, humilde, mas teve aquele ímpeto de vingar a injustiça que o irmão teria sofrido. Então ele pede para o anjo: então me deixe ficar naquele menor quarto daquele palácio ali. No menor, no mais simples. O anjo fala: não posso fazer isso. Porque esse palácio aqui não é seu. É do seu irmão que Tomé construiu para ele. Gades fica completamente surpreso, né? E pede para o anjo: ah, então deixa eu voltar na terra para me comprar esse palácio do meu irmão. Para mim poder ficar aqui por enquanto. Então o anjo deixa, né? Gades voltar à vida. E Gades ressuscita no meio dos funerais, né? E pede ao seu irmão que... Primeiro ele se apresenta assim: irmão, você me venderia qualquer coisa? E Gundaforos responde: venderia? Gades: você tem certeza? Você jura que me venderia? E Gundaforos diz: sim, eu te dou qualquer uma das minhas propriedades que você pedir. E Gades responde: eu quero aquela casa que Tomé construiu para ti no céu. Gundaforos fica surpreso, né? E pensa: rapaz, realmente, Tomé realmente construiu uma casa para mim? Em uma outra vida? Então Gundaforos raciocina e pensa: não, se eu vou receber isso quando eu morrer, então não vou abrir mão. E ele diz para Gades: ele ama o irmão, ele realmente gosta do irmão Gades. Gundaforos olha para Gades e diz: olha, eu não vou te vender esse palácio, mas eu posso pedir para Tomé construir um ainda mais bonito para você. E Gades aceita. Então, Gundaforos e Gades vão até a prisão para libertar Tomé.
soltam Tomé e a banhos, e lá eles suplicam e pedem perdão, né? Por terem duvidado de Tomé e por terem tratado mal Tomé. E, e nessa eles prometem até servir ao Deus de Tomé, que é uma coisa surpreendente. Gades literalmente viu os anjos, viu o palácio, viu tudo, né? E Gundaforos, completamente fascinado pelo seu irmão, pela história que ele contou, ele aceitou, ele acreditou. Então os dois se dispõem a se abrir ao cristianismo, né? Então Tomé também fica bastante alegre, se rejubila e começam todos os preparativos, né? Fazem jejum durante vários dias, são batizados, provavelmente nesses dias de jejum receberam uma formação catequética, são batizados, são crismados, olha só. O texto fala que eles foram crismados e depois foi celebrada uma Eucaristia. Eles celebraram a Eucaristia, tudo fantástico. E o povo seguiu o rei, né? Muitas pessoas se converteram. E Tomé vai terminar essa segunda parte fazendo um longo discurso sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Então é basicamente assim que termina a segunda parte dos Atos de Tomé. Eu dei uma grande resumida aqui, talvez tenha ficado até uma resumida bem simples, bem, né? Porque faz alguns dias que eu vi. Então, as coisas estão frescas na memória, mas, né? Isso aqui não tem roteiro, tá, gente? Eu estou fazendo só de memória, é um exercício de memória que eu estou tentando fazer. Então é isso. Obrigado. Tchau.